Fala pessoas, tudo certinho? Bem, realmente espero que todos estejam bem. Novamente sejam muito bem-vindos. E hoje esse vídeo aqui é a terceira parte daquele vídeo que eu estou fazendo a parte elétrica daquele sobrado. Nos outros dois vídeos já falamos um pouco sobre conversar com o cliente, projeto, marcações, cortes na parede. Também vimos um pouco sobre a fixação, né, das caixinhas e do quadro geral da casa. Então hoje vamos ser um pouquinho mais diretos, vamos falar da parte principal, que é da elétrica em si, da fiação elétrica. Vamos ver a montagem do quadro, dos circuitos e também como ficou o ramal de alimentação, que é a entrada de energia desde lá do padrão até o quadro geral da casa. Só que antes de tudo, meus amigos, quero contar uma coisa que aconteceu. O cliente comprou então uma caixa fechada de tomada para a gente poder colocar nos pontos de tomada e de iluminação lá da casa. Até aí tudo bem. Então como que foi feito? Eu separei um saco bem grande mesmo, onde deixou ali todos os componentes, todos os utensílios que iriam ser destinados à parte elétrica. As tomadas, interruptores, caixinha e também as próprias lâmpadas. Ficou tudo ali junto. Começamos então a colocar os pontos de tomada, as tomadas normais na própria caixinha. Só que a gente não fixou a caixinha com um parafuso e nem colocou o espelho, porque nesse meio tempo já tinha começado o processo de pintura. Então, para que o pintor pudesse então realizar o trabalho dele, era necessário que os espelhos não estivessem no lugar. Então a gente deixou fora. Quando o pintor terminou a parte dele e eu fui lá para poder concluir essa parte de serviço, teve uma surpresa. O cliente fez uma arrumação na casa e jogou fora a caixa ou a sacola que estava com todas as partes elétricas. Então, infelizmente, como vocês estão vendo aí, quase todas as tomadas ficaram sem espelho. A solução, infelizmente, como não foi culpa nossa, o cliente ficou com um prejuízo um pouquinho maior. Ele vai ter que comprar então uma outra caixa fechada porque não vende, ele não encontrou os espelhos separadamente. Então isso daí fica a dica, quando você estiver na obra, identifique o máximo possível, apesar de que estava bem identificado, mas mesmo assim ocorreu esse imprevisto. Mas fiquem bem atentos aí nesse negócio de obra e fazer limpeza, porque o material mesmo da obra pode acabar indo para o lixo junto com o que realmente deveria ir para o lixo. Sem mais delongas, vamos então começar a falar dos circuitos. A maior parte dos circuitos aqui já foram passados pelos eletrodutos. Aí cada um vai para um ambiente, um cômodo da casa, individualmente. Também tem para os circuitos individuais, como por exemplo do micro-ondas, do ar-condicionado. Esse daqui é só do chuveiro, esse daqui que está vazio. Ainda não foi comprado o fio do chuveiro, vai ser um fio de 6 mm, porque vai ser 220. Aí ele sobe ali e o banheiro é logo aqui atrás dessa parede aqui. Então um pouquinho, uns 8 metros de fio já seria o suficiente. 8 metros de fio de 6 mm. Aí esse eletroduto aqui é a entrada da alimentação, que vai vir ali por cima. Tem dois eletrodutos entrando ali, que saem em cima da laje que foi batida, que eu mostrei para vocês a infraestrutura em cima. E aqui, esse daqui é da iluminação aqui na parte de fora. Aqui tem muita claridade, por isso que a imagem também não fica muito legal ali no quadro. Aí aqui é uma saída, infelizmente a caixinha tava com a caixinha, só que aí quando jogou o concreto ali por cima, aí o peso quebrou o tijolo, aí caiu o concreto, o tijolo caiu com tudo. Aí o pedreiro foi e só deixou a furação do eletroduto ali. E aqui vai ser a entrada de alimentação. Vai entrar por cima da laje. Aí o poste é aquele dali. Aquele dali é o poste. Então nós vamos colocar aqui em cima uma roldana para poder fixar o fio que está vindo do poste. Então, como já deu para perceber aí, não seguiu muito a questão do padrão de cores. Tanto aterramento, DR, DPS, como eu já havia mencionado no primeiro vídeo, eles deixaram de fazer parte do projeto da elétrico porque o cliente então precisou cortar algumas coisas para poder diminuir os gastos na obra.
Mas vimos aí então que eu utilizei fios de 1,5 mm para iluminação, fio de 2,5 para as tomadas, tomada de uso geral. A única tomada, as duas únicas tomadas que ficaram com fio de 4 mm, que nesse caso aí foi da cor preta, foi o fio do ar-condicionado e o fio específico da tomada exclusiva do micro-ondas. Teve um também exclusivo, que foi para o circuito do chuveiro, que foi utilizado um cabo de 6 milímetros quadrados. Vamos acompanhar então como é que foi a montagem do quadro. Chega a dar gosto de ver, né? Nem parece que aquele quadro que a gente tinha visto no começo ia ficar uma coisa tão bonita, bem mais organizada do que estava antes. Realmente o resultado ficou muito interessante. Bem, vamos falar então agora um pouco sobre os circuitos, como eles ficaram divididos. Vou colocar uma foto aqui para vocês poderem ir acompanhando comigo. O total ficaram em 10 disjuntores, sendo que um deles é o geral e os outros 9 de fato são os circuitos. O primeiro disjuntor aí que nós conseguimos ver é o disjuntor geral, que é um disjuntor bipolar de 50 amperes. Já o segundo é referente a toda a iluminação da casa, que ficou um disjuntor monopolar de 10 amperes. O circuito 3, 4, 5 e o 7, que é referente à cozinha, micro-ondas, sala e os quartos, ficaram também um disjuntor monopolar de 16 amperes. Já o escritório, o sexto circuito, é referente a um disjuntor monopolar de 10 amperes. Então vem aí os circuitos individuais, como o ar-condicionado, que é o oitavo circuito, que ficou com um disjuntor bipolar de 20 amperes. Já o chuveiro, também um circuito individual, ficou um disjuntor bipolar de 40 amperes. E a lavanderia, ou área de serviço, um disjuntor monopolar de 10 amperes. Você conseguiu perceber aí que alguns disjuntores eles eram diferentes, porque eles precisaram ser comprados depois, porque houve algumas alterações. Por exemplo, o cliente me havia relatado que iria comprar um chuveiro que seria no máximo de 5.500 watts, não iria passar disso, ele afirmou isso porque ele não estava muito disposto a gastar tanto assim com energia elétrica em relação ao chuveiro. Então eu fiz o cálculo e deu um disjuntor de 32 amperes. Só que quando chegou ali na hora, ele me apareceu com um disjuntor de 6.800 watts. Então tive que mudar a capacidade do disjuntor de 32 amperes para um que realmente seria compatível. E nesse caso, o aproximado seria o de 40 amperes. Outra coisa que conseguimos observar é que apesar de os fios não terem meio que seguido um padrão de cores, eu então consegui equilibrar isso com fita isolante colorida. E esse é o ideal que deve ser feito, né? Quando todos os fios têm a mesma cor, para que eles fiquem bem identificados, para que tivesse também uma boa conexão entre o disjuntor e os cabos da entrada de energia e os cabos ou os fios que estavam saindo do disjuntor, eu usei terminais elétricos para que eles pudessem ali ter um bom aperto, dar uma boa conexão entre os terminais do disjuntor e a ponta dos fios. E agora, depois de montar todo o quadro, aí sim que eu fui passar a última parte que precisava, que era puxar o fio lá do padrão de entrada até o quadro da casa. Eu vou mostrar aí pra vocês como que ficou o resultado final. Então, pessoal, a parte de baixo ficou assim. Como eu falei, foi preferível que a gente furasse a laje. Aí passamos logo aquele conduíte ali, o eletroduto flexível aqui para a parte de baixo. Colocamos um ponto de iluminação para não ficar muito escuro, caso quisesse descer aqui embaixo. O fio descendo aqui com uma tomada já com um interruptor. Essa tomada é para máquina de lavar, mas também pode atender uma bomba. Esse outro conduíte que está passando aqui
é aquela infraestrutura da iluminação da escada, conforme vocês estão vendo aqui. E eu já deixei o fio ali dentro também para quando comprarem a tartarugazinha para botar ali. E essa elétrica ficasse assim exposta mesmo, porque como eu falei, agora a parte de cima é diferente da família da parte de baixo. Então, quanto menos quebrar ou fazer alguma alteração na parede da casa do vizinho é melhor. A elétrica já foi passada, então vou mostrar aqui aquela lajezinha onde eu embuti a iluminação da varanda, da areazinha que tem aqui embaixo. No caso, vou mostrar como ficou por cima aqui na alimentação da elétrica aqui na casa também. Porque ele vai vir do poste, aí sobe aqui, passa pela roldana e entra pelo eletroduto que tá aqui do lado. Vou mostrar aqui como ficou aqui em cima. Aqui, gente, já tá chovendo, não vou ficar aqui muito tempo, mas dá pra perceber aqui, olha, que a gente passou os 3 fios de 10 milímetros, a entrada aqui, olha, no eletroduto ali, nem sei se deu pra ver, tô correndo aqui, aí o fio chegando lá no poste, vou mostrar lá pra vocês rapidinho, chegando 2 fases e um neutro. Então vamos lá, o fio tá chegando aqui, aí desce aqui no poste. Aí a gente colocou entrando aqui no tijolo, foi quebrando o tijolo, o fio desceu aqui, entrou aqui por baixo, evitar risco de cair água. Aí aqui ficou o disjuntor geral, ficou um disjuntor de 50, disjuntor de 50 amperes. É isso aí. Ficou muito bom, né, pessoal? Nesse finalzinho aí teve que ser um pouquinho mais corrido, porque tinha começado a chover e ali já estava energizado, eu também não ia ficar mexendo ali com chuva e eletricidade ao mesmo tempo. Então, depois que terminou tudo, eu coloquei uma etiquetazinha, essa etiqueta assim, ó, que vocês viram lá no quadro, junto com uma etiqueta de advertência. Essa etiqueta aqui vem mostrando uma descrição de todos os circuitos, para que serve cada um dos disjuntores. Porque aquela colazinha que fica de identificação que já vem junto no quadro para você identificar os disjuntores, com o tempo elas caem. Então isso daqui serve justamente para isso. Tanto caso outro profissional vá na área para ele saber o que é cada circuito, e também para o próprio cliente. Caso aconteça alguma coisa ou ele precise mexer em uma tomada ou em algum equipamento, ele saiba qual disjuntor ele deve realmente desativar. Então vamos ficando por aqui, e claro, se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aí embaixo, ativar o sininho para receber o próximo vídeo, beleza? Valeu e até a próxima. Fui!